Não tem como, cara, você tem uma responsabilidade no microfone aqui, você tá conduzindo... Eu, não sei você, mas eu trato diferente político de todo o resto. Político eu não trato como convidador normal. Eu aprendi isso depois que eu entrevistei o Dória. O Dória veio aqui. Ele não é normal também, né? Não, porque o Dória veio aqui, depois eu te conto as coisas que aconteceu, eu falei, não, com político tem que ser diferente. O político você tem que ter um cuidado especial. Porque ele tem a preocupação também especial, né? Como político, eles olham sempre o lado deles, eles querem sempre contornar da forma que melhor favorece, né? Então, assim, cara, convidado que tem uma coisa, que tem uma repercussão, tem uma manchete, cara, eu, como entrevistador, eu tenho que perguntar isso pro cara, porque a audiência quer saber, pô. Então, foi o caso do Marçal. Eu perguntei pra ele e ele respondeu. Inclusive, eu reagi a um vídeo do Nando Moura, que eu não tenho nada contra o Nando Moura. Mas o que é? Mas o Nando Moura criticava e botava a manchete dele, dizendo que ele era quadrilheiro e tal, não sei o que estava envolvido. Cara, tem explicação dele na internet, do Pablo Marçal. Ele falou então, aqui assim, também. Ele falou aqui, falou comigo. Quem quiser, ele falou aqui no dia do Coppola? Não, foi na outra vez. Antes. Quem quiser falar, eu acho válido, você pode criticar. Agora, você sabe qual é a versão do cara, né? Então, você já sabendo qual é a versão do cara, eu como entrevistador, eu tenho a versão que tá na manchete, tem a versão do cara. O público tá em casa, conclui, vai decidir. Também acho. Entendeu? Agora, ou eu não convido o cara, ou eu, do meu jeito, com a minha condução, eu vou proporcionar que a audiência tenha uma explicação sobre o questionamento que o cara tem que dar. No caso do policial lá da rota, né? Ele deu uma explicação séria. Porque ele deu uma explicação? Eu não trato o problema sério de risadinha. Eu não vou rir de uma situação dessa. Claro. Então... Mas ele deu ao telefone ou no programa? No telefone eu não quero, não. Eu quero saber ao vivo, né? Porque no telefone... Né, ele pode contar qualquer historinha. Não, já fica um negócio combinado, né? Eu não gosto, né? Então, meu irmão, vou te falar sobre isso só pra você saber. Tu não tá vindo aqui na trairagem. Tu tá vindo aqui, o podcast, você vai contar todas as histórias. Mas, assim, essa aí eu já tô sabendo que tu falou no outro podcast lá. Eu vou te perguntar, beleza? Ah, não, Glauber, vamos falar disso, então eu nem faço podcast. Entendi. Entendeu? E sobre o da Cunha, eu não tenho interesse em conversar com ele. Não tinha muito antes. Pela mesma questão do Gabriel. Cara, personagem atrapalha ainda mais a gente. Por exemplo, o Gabriel criou um personagem. Aí o tempo vai lá e vem a verdade. Da Cunha criou um personagem. O tempo vai lá e desmente. Se Pablo Marçal hoje for um personagem também, daqui a pouco a esperança tá em onde, cara? As pessoas não acreditam mais em ninguém, pô. Então, assim... Mas já tá meio assim, né? Já tá assim. Todo mundo já tá desconfiado. Mas, por exemplo, o Pablo Marçal, ele tem uma parte de crítico, né? Que pra ele é bom, ele fala isso publicamente, eu adoro. Eu provoco essas situações pra eu entrar na cabeça do cara, conquistei o terreno, ele depois tem uma equipe de gente que edita pra ele só e pegar essas coisas. Ele gosta da polêmica. Eu acho que o podcast comigo ele nem deve ter gostado muito, porque não tem muita polêmica, não tem muito confronto. Eu acho que ele gosta mesmo. Ele gosta, cara. Ele prefere sentar lá numa sabatina da Folha de São Paulo, das mulheres pegando ele pra ele hypar, corte pra caramba, do que se ele ficar aqui num papo onde você deu vontade de ele falar. Com certeza, cara. Minha percepção. E ele falou isso, claro, numa conversa também, né? Mas assim, esses caras não podem falhar. Um Bolsonaro não poderia falhar. Um Marçal não pode falhar. Porque junto com ele vai a esperança, pô. Né? Vai a esperança do cara que vai fazer um negócio diferente. Quando você começa a desacreditar, aí, meu irmão... Mas você não... Eu já desacredito, cara. Desacredita. Tudo. Eu também, pô. Eu não acredito em político nenhum. Mas assim, cara, a gente... Olha só, Vilela, eu considero que eu cheguei numa maturidade de entender o que realmente importa. O que importa? Cara, minha família. Nesse meu sentido, trabalho. Sim, tá. Você tá falando de política. Não, eu fazer o bem, né? Fazer tua parte. Fazer a minha parte. A gente tentar fazer alguma diferença aqui, né?
né? Com ideias, propor mudanças. Quando você coloca 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, quando você tem ali um monte de gente te assistindo, que graças a Deus é o teu dia a dia aqui, quantas pessoas estão tristes, depressivas, claro. Quantas pessoas estão chorando em casa, quantas pessoas precisam de um bom papo, verdade, se identificar com a história de um convidado, esse é o nosso valor, né? Então, é isso. Agora, não acredito em Salvador da Pátria, não acredito no sistema político, né? Esse sistema partidário, não acredito nos novos heróis e não acredito no antissistema, entendeu? Não acredito mais. O que eu acredito, cara, é que as pessoas buscando melhorar a história da sua família. O meu pai foi engraxate na rua. Meu pai também. Conseguiu fazer uma faculdade com 34 anos, me proporcionou entrar na faculdade com 18 anos. Eu sou o primeiro cara que passou em concurso na minha família. O primeiro concursado sou eu. E agora também sou o primeiro cara da internet, né? Então, assim, eu sou o cara hoje, talvez, que tem a melhor condição financeira da minha família. E olha que eu não tenho muita coisa, né? Não é lá essas coisas. Então, assim, eu tô mudando. Você tem filho, né? Eu tenho 2. Qual a idade? 2 e 9. O de 9... 3 e 10, né? Que os moleques vão fazer aniversário 10... agora. Já sente pra que lado vai? Alguma coisa de profissão ou ainda não? Não, ainda não, mas o moleque é geração youtuber, né? Sério? E o moleque tem um orgulho do cacete de meu pai é youtuber. Pô, né? que legal. E o menorzinho... Você não fica imaginando, assim, talvez, de tomar o lugar, assim? Não, eu mais quero que ele trabalhe comigo. A minha mentalidade... Meu filho veio aqui de vez em quando, eu falo, cara, daqui a pouco aí... Ô, Vilela, então, eu já não acredito mais naquele padrão de você pagar a escola cara pro teu filho. E teu filho vai passar aqui no São Paulo, na USP, seu filho vai não sei o quê. Quero nada disso não, cara. Eu quero meus filhos amando a Deus, amando a família. Honesto, não pegando nada de ninguém, sendo bom exemplo. Ajudando uma família legal. Ajudando quem mais precisa, nas condições dele, construir uma família, cuidar dos seus. Cada família cuidar dos seus, né? Com compromisso com os mais velhos. Eu tenho compromisso com os meus pais, né? Fizeram tudo por mim, estão ficando velho, é minha responsabilidade, meu filho faz o mesmo por mim, acabou. Esse é o sentido da vida, é isso que a gente vai levar, os momentos. Eu não vou levar o meu amor pelo político tal, eu não vou ficar aqui defendendo. Já entrou um, saiu outro e a gente continua tendo que trabalhar do mesmo jeito, cara. Então, assim, é isso que eu acredito, né? Você passa uma mensagem positiva, você faz o bem e você transforma o teu ambiente, pô. Todo mundo fizer isso, nós vamos melhor. Você falou do Nando Moura, você levaria ele lá? Levaria, pô. Por que não? Levaríamos o Nando Moura? Ele não responde, ele não responde. Tu já mandou mensagem pra ele? Ignorou a gente? Que vacilo, hein, cara? Vou perguntar pra ele. Pô. Tá, fazer a ponta. Levaria. Assim, a gente tem uma dificuldade de não estar em São Paulo, né? Mas você não grava aqui às vezes? Com muito esforço, né, cara? Você tem um estúdio aqui, né? Não, eu gravo no Estratégia. Tem um estúdio lá e às vezes... eu gravo no estúdio do Estratégia. Que aí é o mais fácil, né? Mas assim, tem muita gente boa aí. O que eu acho de interessante no Nando Moura? Goste ou não dele, ele tem uma história. Claro. E ele passou pelo teste do tempo. Rapaz, o tempo... ele, goste ou não, ele abriu mão de um público cativo que ele tinha, que era o bolsonarismo. Não é fácil. Ele tinha um público... E o Vilela, cara, o tempo vai... Calma, cara. Espera. Pra tu conhecer a tua mulher verdadeiramente, você precisa de tempo. Pra você conhecer o coração do teu filho, você precisa de tempo. Não é o fato dele ser teu filho, sangue do teu sangue, que ele vai ser bom sujeito, não, pô. Verdade. Você precisa cuidar dele, educar ele, aproximar, ser bom exemplo, e precisa de tempo. Você tem que esperar o fruto da árvore, mano. Entendeu? E o Nando Moura, ele tem um tempo na internet, tem uma coerência, né? As pessoas não gostam dele. O meu público... Toda vez que eu coloco MBL e Nando Moura, eles brigam comigo. Sério? MBL também? É ou não é? É muita crítica. Esses moleques ficam selecionando vídeo do Arthur Duval. Pra você reagir? Pra eu reagir. Você reagiu ao debate do Arthur aqui? Não, ainda não. Dá um salve pro John Astar, que ele mandou um superchat. Ah, tá. O que ele falou? E aí ele tá insistindo aqui. Que era o lance? Só que é um assunto que já falou. Então, mas lê, só pra saber. Glauber, com todo respeito, a explicação do Marçal sobre seus supostos crimes foi extremamente fraca. E você sabe muito bem que os maiores malandros do mundo sempre foram os mais eloquentes. Aguardando o Nando Moura no seu canal por 7 horas.
Fechou. Tá. Explicação pelo suposto quê? Falou que a explicação que o Marçal deu pelos supostos crimes foi extremamente fraca. Principalmente daquele crime que envolveu a questão do tá. Cara, eu tenho algumas limitações, né? E uma é diferenciar rápido Marçal de Mastral. Pablo Marçal, né? Pablo Marçal foi extremamente fraca. Cara, eu não questionei, eu já reagi isso no React. Eu não questionei ele, porque eu não tava no papel ali de confrontar ele, né? Eu tinha pouco tempo e eu queria absorver o conteúdo. Mas não me convenceu muito mesmo não, cara. Porque ele fala que ele consertou... Ele tava consertando computadores, né? Uhum. E assim, você formata computadores. Aí assim, não ficou claro para mim se ele formatou 2 computadores somente, né? Ele não fala isso, né? Se ele só formatou 2 computadores, beleza, o cara ganhou R$500, né? No meu canal ele falou R$400, ele pode ter se confundido. E em outro canal eu vi ele falando R$500. Mas assim, ele ganhou R$400 para formatar um computador. Beleza. Agora, se ele formatava vários computadores... toda semana ele formatava o mesmo computador, toda semana ele apagava o histórico do computador, aí é uma situação que... Mas é uma inferência minha, né? Ele tem que responder mais detalhadamente, né? Então, assim, como eu quero o sucesso do Marçal, e eu quero que ele seja um político verdadeiramente, tudo que ele está pregando, talvez falte ele dar mais detalhe, para que ele não perca, né, a confiança de algumas pessoas, igual esse camarada, que não está satisfeito com a resposta. Porque esse camarada pode ser um voto a mais que vai levar ele à vitória. E se ele vai transformar São Paulo, e vai ser bom exemplo, esse camarada vai fazer falta, né? Lembrando que um camarada chamado Jair Messias Bolsonaro deixou de explicar algumas coisas e perdeu a eleição por uma margem bem pequenininha, né? Sim. Verdade. Então, que fica o aprendizado, né? O servidor público, ele é uma carreira... o cara vocacionado, o cara bem intencionado, é o meio onde você pode mudar as coisas, né, cara? Então, você, para mudar a vida em sociedade, você precisa do servidor público. Você precisa do político. Sobretudo, você precisa do servidor público. Então, quem quer mudança, tem um caminho, cara. O cara tem que virar polícia. Eu experimento isso no canal, muita gente se motivando pela atividade policial por conta do canal. Isso é legal. Aquele camarada que na família, o caso da família do Glauber, não, polícia não. Aí ele assiste um episódio de um podcast com um policial, coloca o pai dele pra assistir, manda a mãe dele assistir, né? E ele se convence, ele vai resgatar o sonho dele. Eu tomei a decisão com 27 anos. Tem camarada aí com 40 anos. Sério? Com 50 anos mandando mensagem no canal falando assim, Glauber, sou bem sucedido, já vivi minha carreira, tenho minha família, agora eu vou realizar meu sonho, vou passar na polícia. Porra! Por conta disso. Que legal. Então, assim, o cara quer a mudança, o cara quer fazer parte da mudança. É perfeito? Não é. O cara vai ser herói sozinho? Não vai. Mas a gente tem que oxigenar o serviço público com pessoas que querem mudar. Porque a militância está oxigenada. As ONGs, os advogados, né, que militam nessa causa, fazendo o trabalho deles, porque o cara é pago para quê? Para conseguir aliviar a situação do cliente dele, pô. Claro. Para conseguir mais direito pro preso. A classe política, se a gente não tiver do lado de cá, irmão, não equilibra isso aí. Total. Então, cara, a minha crítica ao Rio de Janeiro não é que só tem vagabundo na polícia, pelo contrário. Assim como na política, assim como em qualquer área, de 1000, se você tem só 10% vagabundo, esses 10% dominam os outros 90%. Porque esses 10%, eles têm a maldade, têm o dinheiro, têm o poder, e os outros não tem como combater com eles. Então, você tem que tirar esses caras da cena, pô. E como, né? Você tem que tirar os caras da cena. Pra tirar os caras da cena,
Você consegue resolver um problema de um crime que não é solucionado se os investigadores estão comprometidos? Claro que não. Não vai conseguir, irmão. Você consegue resolver problema onde você sabe que o outro lado é poderoso, tem dinheiro e você sozinho vai se lascar. No final você vai ser demitido, pode morrer. Você vai pra frente? Não vai. Então você vai ser da parte dos omissos. Então a estrutura é tão comprometida, cara, que o camarada, ainda que ele seja bom sujeito, ou ele tem medo de perder o emprego, ou ele tem medo de morrer, pô. E ser preso. Porque às vezes você vai preso injustamente. Na sacanagem. Porque os caras te levam numa missão, né? E você acaba entrando numa situação ou no fogo amigo, ou até numa prisão. Então, cara, é tanta coisa de ruim, cara, que acontece nas cidades, e o Rio de Janeiro é o principal, que você não consegue ver solução. Aí aquela ideia, né? Pô, você tem esperança e tal, você vai ficando um pouco sem esperança. Então, a ignorância é uma benção, cara. Quando você começa a juntar as peças... Quando você começa a entender... O lance de estar entranhado na política que é o mais preocupante, né? Quantos políticos foram presos lá no Rio, né? Envolvidos com corrupção, com tráfico... Pois é, cara. E todo político, ele tem... Todo político tem a força policial, né? Que dá o sustento pra ele, né? E a força policial... E a força policial precisa do político, né? Porque o policial, ele sofre... Ele cumpre a lei do político, né? Então, quem nomeia o comandante da polícia? O político. O político. Eu quero chegar no topo da carreira, eu tenho que ser bem relacionado com o político. Quem nomeia os delegados de polícia nas delegacias? O político. E aí, se esse político também tem jogo com a milícia, com a contravenção, com o tráfico, não pode ser qualquer um que vai ser nomeado naquela região. Tem que ser alguém que faça o jogo junto contigo. E aí, meu irmão, aí você vai ficando sem saída, né? São Paulo, você traz para São Paulo tem o PCC muito forte. Certamente acontece a mesma coisa. PCC tem um sustento na camada política, que tem um sustento na camada policial, e ele se mantém. Aqui tem essas denúncias aí de envolvimento com esquema de ônibus, né? Esquema de ônibus, com os tudo. Caras vão entranhando em outras áreas, não é só... Porque os caras vão estar no mundo paralelo, mas também vai estar no mundo oficial. Claro, no mundo formal. Lavar o dinheiro. Vai lavar o dinheiro, vai botar laranja, ele vai participar de licitação, mas ele só ganhou a licitação porque ele tá na sacanagem, porque ele é do PCC, o dinheiro que tá ali vai pagar todo mundo, e por aí vai. Então, assim, não há nenhuma diferença entre Rio e São Paulo, tirando o fato. Nenhuma diferença, eu digo assim, os mesmos meios vão funcionar. Talvez geografia diferente. A geografia é diferente, não. E assim, talvez a polícia do Rio, a estrutura do Rio seja mais comprometida que São Paulo, assim, sem dúvida. Mas funciona da mesma forma, só em menor escala.